Tem dias que parecem provas do universo. O pão queima, o chefe cobra, o carro não liga, e a alma quase cede ao impulso de explodir. Mas é exatamente nesses momentos que o verdadeiro discípulo da sabedoria se revela. A sabedoria, nesse contexto estoico, não é um conhecimento frio, é presença serena em meio ao caos. É recusar ser arrastado pelos ventos do mundo, mantendo-se firme como uma rocha diante da tempestade. Quem compreende isso compreende que dominar a si é mais valioso do que dominar 1000 exércitos. No estoicismo, o centro de tudo é o que está sob o seu domínio. Suas escolhas, suas reações, seu olhar. O resto é ruído externo, fumaça ao vento. Quando o metrô atrasa ou alguém te ofende, você tem duas opções: reagir como todos ou agir como poucos. O sábio pratica o autocontrole não como repressão, mas como expressão de força interior. Em vez de alimentar o fogo da frustração, ele planta sementes de aceitação e colhe frutos de liberdade. E não pense que isso nasce do nada, é cultivo diário. A cada aborrecimento ignorado com nobreza, a alma se fortalece. A cada escolha virtuosa diante da irritação, constrói-se uma muralha invisível contra a perturbação. É nesse caminho que a verdadeira resiliência se forma, não por se isolar do mundo, mas por se ancorar num propósito mais alto. E quando essa sabedoria começa a brotar, ela se abre para um poder ainda maior: aceitar voluntariamente o que a vida oferece sem resistência. Falaremos disso logo a seguir. A maioria das pessoas vive em guerra com a realidade. Querem que o passado mude, que os outros sejam diferentes, que a vida obedeça a seus caprichos. Mas o estoico entende: enquanto resistirmos ao que é, permaneceremos escravizados pelo sofrimento. A aceitação voluntária é um ato de coragem, não de fraqueza. É dizer: não escolhi isso, mas escolho como vou lidar com isso. E só quem diz isso em voz firme começa a experimentar um gosto raro, o da liberdade interior. Essa liberdade não é sobre fazer o que quiser, é sobre não ser dominado por aquilo que não se pode mudar. Imagine alguém que perde o emprego. O desespero comum seria se revoltar, mas o estoico respira, observa e decide transformar o evento em aprendizado. Ele aceita o destino com dignidade, não como quem desiste, mas como quem compreende a ordem natural da vida. E nesse movimento surgem a sabedoria e o fortalecimento das virtudes. Aceitar não é se conformar com a injustiça ou virar tapete do mundo, é agir com firmeza onde se pode agir e soltar o que se deve soltar. Como Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Quem pratica essa aceitação ativa percebe que muito do que chamava de problema era apenas resistência ao real. E ao soltar essa corda, sobra espaço para algo transformador, um fogo interior capaz de forjar força a partir da dor. O que muitos veem como pedra no caminho, o estoico vê como ferramenta de lapidação. A dor, a perda, o fracasso, tudo isso pode ser usado como matéria-prima para moldar um ser humano mais forte, mais lúcido, mais sábio. As dificuldades são como a bigorna que testa o aço da alma. Em vez de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? O sábio pergunta: o que isso está me ensinando sobre mim mesmo? E nessa virada de chave, nasce o poder de transformar dor em virtude. Imagine alguém passando por um divórcio difícil. Em vez de se afogar em ressentimento, ela decide usar a experiência para desenvolver resiliência, exercitar o autocontrole e fortalecer sua noção de propósito. Talvez comece a escrever, talvez se reconecte com amigos ou mergulhe em novos estudos. O que importa não é o que aconteceu, é o que se constrói a partir disso. No estoicismo, o obstáculo é o caminho, e cada golpe da vida pode ser um empurrão rumo à grandeza.
É nesse fogo que se forjam as virtudes. Coragem não nasce da calmaria, mas da travessia de tempestades. Disciplina não cresce no conforto, mas no esforço contínuo de manter-se reto quando tudo convida ao desânimo. Se você está enfrentando algo difícil agora, ótimo. Essa pode ser a sua chance de se tornar alguém que antes só existia nos seus sonhos. E para isso, existe uma ferramenta prática, poderosa e diária que muitos ignoram, mas que os antigos sábios usavam como bússola todas as manhãs. O modo como você começa o dia determina o tom de tudo que vem depois. O estoico sabe disso e, por isso, antes mesmo do sol nascer, ele já travou sua primeira batalha e venceu. A rotina matinal não é sobre café ou celular, mas sobre alinhar a mente com os princípios que importam: sabedoria, autocontrole e a lembrança constante da impermanência da vida. Um simples pensamento ao acordar: hoje posso perder tudo, mas não perderei a mim mesmo, já muda completamente a disposição interna. Essa preparação mental não precisa ser complexa. Bastam 5 minutos de reflexão. Pegue um caderno e escreva: quais virtudes eu quero praticar hoje? Ou o que está fora do meu controle que eu devo aceitar com serenidade? Essa prática diária fortalece o espírito, como a academia fortalece o corpo. Quer uma dica? Experimente começar seus dias lendo um trecho das Meditações de Marco Aurélio ou de Cartas de um Estoico, de Sêneca. São alimentos para a alma que sustentam o dia inteiro. Ao criar esse ritual matinal, você molda sua consciência para o que realmente importa. Não importa se o dia traz caos ou calmaria, elogios ou críticas, você estará preparado para tudo, porque escolheu começar com intenção. E quando a gente começa o dia com foco no propósito e nas virtudes, até os problemas perdem o peso. Além disso, existe uma arma secreta que os estoicos sempre carregavam na mente: frases curtas, certeiras, que funcionam como escudos invisíveis. Às vezes, uma simples frase pode ser o escudo que protege a mente num dia turbulento. Os estoicos sabiam disso e criaram verdadeiras armas mentais. Aforismos que funcionam como âncoras em meio ao mar revolto da vida. Memento mori é um deles, um lembrete de que tudo passa, inclusive você. Não é para assustar, é para despertar. Ao lembrar da morte, você começa a viver com mais propósito, mais gratidão e menos besteira na cabeça. Outra poderosa: suporte e renuncie. Parece simples, mas esconde uma força absurda. Suportar o que não se pode mudar com aceitação, renunciar ao que não serve mais com sabedoria. Essas frases funcionam como mantras estoicos. Imagine um dia de raiva. Em vez de gritar, repita: a raiva é uma escolha, não uma imposição. Em vez de alimentar a tensão, você dissolve o problema antes que ele te engula. A mente precisa de alimento e proteção. E essas frases são os dois. Quer praticar? Escreva suas frases estoicas favoritas num papel e cole no espelho do banheiro ou na tela do celular. Repita-as como quem afia uma espada. Quando vier o caos, elas vão agir por você. E acredite, ter essas armas prontas muda tudo. Mas, por falar em viver com urgência e não perder tempo, existe uma outra verdade estoica que dá um nó na cabeça e que pode mudar sua forma de enxergar o tempo. A maioria das pessoas vive como se tivesse um contrato vitalício com a eternidade. Adiam sonhos, empurram decisões, acumulam mágoas como se o tempo fosse infinito. Mas o estoico, não. Ele carrega o memento mori como bússola. Ele sabe que cada respiração pode ser a última, e isso não o assusta. O desperta. A consciência da morte faz a vida ganhar mais cor, mais urgência, mais valor. Afinal, se tudo é passageiro, então cada instante precisa ser vivido com intenção e propósito.
Pensa comigo, se você soubesse que só tem mais um ano de vida, o que mudaria agora? Provavelmente diria não para muita bobagem e sim para coisas que realmente alimentam a alma. Talvez ligasse para alguém que ama. Talvez começasse aquele projeto engavetado. Talvez se permitisse ser mais grato pelas pequenas coisas, o café quente, o pôr do sol, a respiração profunda. O estoicismo não quer que você tema a morte, mas que ela te ensine a viver. E não há nada mais libertador do que saber que a ampulheta está virando. Isso elimina o medo do julgamento, a paralisia da indecisão, a futilidade das comparações. Você deixa de ser prisioneiro do um dia e passa a ser protagonista do agora. E nesse agora nasce uma responsabilidade silenciosa, a de cuidar da sua própria felicidade sem terceirizar isso ao mundo nem às pessoas ao seu redor. Perfeito! Fico feliz que esteja gostando até aqui. Aliás, me conta, tá curtindo essa jornada? Tá fazendo sentido para você? Se estiver, aproveita e se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim você continua recebendo esse conteúdo profundo, prático e transformador. A cada novo episódio, você vai se fortalecendo por dentro, alinhando sua vida com mais sabedoria, autocontrole e propósito. Existe uma ilusão perigosa que muitos carregam, a de que sua felicidade depende do que os outros fazem, dizem ou oferecem. Mas o estoico sabe, profundamente, que delegar seu bem-estar é entregar as chaves da sua alma a mãos alheias. Ser feliz não é ter sorte, é ter postura. Postura de quem escolhe cultivar virtudes, mesmo quando o mundo está desmoronando. Postura de quem entende que o outro pode até influenciar, mas nunca determinar seu estado interno. Você quer um exemplo? Uma crítica? A maioria reage com mágoa, raiva ou retração. O sábio observa, digere e decide. O que dessa crítica me serve? E o que posso descartar com leveza? Essa maturidade emocional vem do autocontrole, da sabedoria e da prática contínua de não viver como refém do olhar alheio. O estoicismo nos ensina que gratidão é ter clareza do que já temos, sem viver implorando por aprovação ou aceitação. Então, se a felicidade é sua, por que você a terceiriza? Assuma a direção. Escolha bem o que você consome, com quem anda, o que pensa ao acordar. Faça terapia, leia bons livros como A Coragem de Não Agradar e Corte o Excesso, inclusive de gente. Porque o caminho da liberdade emocional começa quando entendemos que viver bem é um dever individual. E esse dever se torna mais leve quando descobrimos onde está a verdadeira fonte da alegria, no agora. A busca constante por mais é um veneno disfarçado de ambição. A pessoa vive esperando o emprego perfeito, o parceiro ideal, a quantia mágica na conta, e quando percebe, a vida já passou. O estoico enxerga o presente como o único campo real de ação. O agora não é um ensaio, é o palco principal. Quem vive preso ao quando eu tiver, esquece de celebrar o que já tem. E é na gratidão pelas pequenas coisas que a verdadeira sabedoria floresce. Quer um exemplo prático? Em vez de correr para comprar o próximo celular, que tal revisitar os livros que já tem? Ou ligar para um amigo antigo e rir de histórias antigas? Isso é riqueza. Riqueza que não se mede com números, mas com presença. O sábio sabe que é possível buscar progresso sem cair na armadilha da ansiedade, que é possível desejar com propósito, mas sem sacrificar o agora por um talvez que nunca chega. A chave está em cultivar contentamento sem acomodação. É uma dança entre o movimento e a aceitação. Quando entendemos isso, paramos de sofrer por expectativas inalcançáveis e passamos a enxergar beleza no ordinário. Acordar com saúde, ter um teto, respirar fundo, coisas simples, mas essenciais. E quando vivemos com essa consciência, tudo muda.
inclusive o que decidimos fazer daqui para frente. Sabe qual é a maior mentira que você já acreditou? Que sabedoria vem com a idade. A verdade é que tem gente que envelhece, mas nunca amadurece. E tem quem aos 20 já vive com a clareza de um filósofo. A diferença não está no tempo vivido, mas nas escolhas feitas. Enquanto muitos vivem no piloto automático, sofrendo por coisas que não controlam, outros decidem agir com consciência. E é aí que tudo começa a mudar. Talvez você já tenha sentido que mesmo fazendo tudo certo, ainda vive cansado, ansioso, frustrado com o mundo e com você mesmo. Como se faltasse algo que não se compra, não se posta, mas se conquista por dentro. A boa notícia? Existe um caminho. E ele não está em fórmulas mágicas ou promessas vazias. Ele está numa postura de vida milenar, simples, mas poderosa, agir com sabedoria. E isso, meu amigo, não é luxo, é necessidade. Neste vídeo, você vai aprender como usar os princípios do estoicismo para dominar sua mente, fortalecer sua alma e viver com mais sentido. Não importa quem você é ou o que está enfrentando, essa sabedoria é para você. E talvez, só talvez, ela seja exatamente o que você precisava ouvir hoje. Você chegou até aqui. Isso já mostra que tem dentro de você algo raro, sede de transformação. Mas agora eu te pergunto, o que vai fazer com esse conhecimento? Vai deixá-lo virar poeira na mente ou vai aplicar mesmo que seja aos poucos? Porque a verdade é essa, nada muda se você não mudar. E mudar exige decisão, não daquelas que a gente toma só na cabeça, mas daquelas que queimam no peito e se traduzem em ação. Então me diz, qual pequena atitude você pode tomar ainda hoje para viver com mais propósito? O que você precisa aceitar, soltar ou agradecer agora mesmo? Que virtude você quer fortalecer nos próximos dias? Comece por aí. A sabedoria não está no saber, está no fazer. E se cada pessoa que assistiu esse vídeo aplicar ao menos um princípio estoico, o mundo ao redor dela já começa a se transformar. Se isso fez sentido para você, deixa aqui nos comentários. Eu escolho agir com sabedoria. Quero te ler, te ouvir, te acompanhar nessa jornada. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa despertar. Porque sabedoria boa é aquela que se espalha,